Graça e paz, amados. Hoje eu quero falar um pouco sobre as 7 trombetas do Apocalipse. E com certeza você já ouviu falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Você já ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja. Você também deve ter ouvido falar sobre a ira de Deus e um possível arrebatamento da igreja na 4ª trombeta. O que eu quero trazer aqui como reflexão é o que significam essas trombetas e em que momento essas trombetas estarão sendo tocadas, qual a mensagem das trombetas para a igreja do Senhor e se de fato existirá esse arrebatamento da igreja na 4ª trombeta. Bom, as trombetas, elas revelam a ira de Deus que virá sobre o mundo, incluindo o julgamento sobre a trilogia do mal que persegue a igreja. Nós vivemos em um mundo de impunidades. Isso abre espaço para todo tipo de males. Embora o cerco às pessoas que prezam pela justiça e valores morais, com base nos princípios judaicos cristãos, vai se fechando cada vez mais, a resposta ao anseio dos servos de Deus chegará trazendo esperança de um raiar de uma nova era com Cristo no milênio e a igreja arrebatada governando junto. Aleluia! Que dia glorioso será esse para as nossas vidas. A igreja do Senhor almeja e aguarda ansiosa esse momento da volta do Senhor Jesus e do arrebatamento da igreja. Gostaria de trazer aqui para a reflexão dos irmãos a queixa do profeta Abacuque. No seu livro Abacuque, capítulo 1, versículo de número 2 ao versículo de número 4, nós encontramos assim: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro, tu porém não ouves? Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos do que os justos e com isso a justiça é corrompida. Aquele que ama a justiça, anseia por ela, sofre com a injustiça. Chegou o tempo da resposta de Deus ao clamor do justo. Ou seja, quando chegar o toque das trombetas, será exatamente o momento em que chegou o tempo da resposta de Deus ao clamor do justo. O justo Abacuque clamava ao Senhor: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? A mesma coisa é vista nas almas dos mártires que clamavam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? O clamor desses representa um clamor de todos os que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas as trombetas, o que são as trombetas? Elas estão relacionadas com a festa das trombetas. Para entendermos o que Deus quer nos falar, não podemos deixar de mencionar as festas de Israel. Algo importante deve ser dito: as 7 festas de Israel são festas proféticas. As 3 primeiras tiveram seu cumprimento nos dias do início da igreja. Os irmãos vão lembrar da festa da Páscoa, a primeira festa de Israel que apontava para Cristo. Então nós temos a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e as primícias. Essas 3 festas se cumpriram na morte e na ressurreição de Cristo. E a festa da colheita tendo seu cumprimento no Pentecostes da igreja, conforme Atos, capítulo de número 2. A Páscoa é uma referência ao ato redentor de Deus, tendo como solenidade do culto o cordeiro
e o sangue como figuras principais e o cumprimento na crucificação de Cristo. Os ázimos sem fermentos aponta para Cristo, o pão vivo que desceu do céu e viveu como homem sem pecado, como cordeiro sem defeito, pronto para ser entregue em sacrifício. A festa dos ázimos se iniciava no 14º dia do primeiro mês e durava 7 dias. Tudo apontando para o sacrifício perfeito de Cristo, sem pecado, sendo oferecido para redimir o homem. Paulo fez referência a essa festa ao escrever a sua carta à igreja em Corinto, que estava vivendo uma situação terrível ao tolerar um pecado gravíssimo. O fermento também foi usado na fala de Cristo para se referir às doutrinas dos fariseus e saduceus. Em Mateus capítulo 16, versículo 5, diz assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E o fermento de Herodes nós encontramos em Marcos capítulo 8, versículo 14 ao 21, que de acordo com Harrison, no seu comentário bíblico, seria uma referência ao mundanismo, ao secularismo, enquanto o fermento dos fariseus e saduceus seria uma referência à hipocrisia. Nós vivemos um momento realmente em que essas situações são notórias no meio da Igreja do Senhor. A preocupação com o secularismo, a preocupação com a hipocrisia e a preocupação com o fermento, com aquilo que são as doutrinas falsificadas entrando no meio da Igreja do Senhor. Lidório, falando a respeito da teologia e secularismo, ele disse o seguinte: o ser humano secularizado tem no hedonismo a razão de sua existência, procurando autossatisfação. Assim, olhar para o passado não ensina nada, nem mesmo para o presente como um tempo que tenha a dizer ou ensinar alguma coisa. O presente e o passado são apenas geradores de um futuro. Eliel dos Santos vai dizer o seguinte, quando escreve os desafios do secularismo no culto evangélico, vai dizer o seguinte, abre aspas: a secularização significa tornar secular o que era eclesiástico. Aí nós vemos uma citação aqui de Eliel dos Santos citando Lemos, 2009, quando ele diz assim, abre aspas: o secularismo é um regime laico secular que exclui algo que rejeita ou é indiferente à religião e às ponderações teológicas, fecha aspas. Bom, na verdade o que vemos é que o secularismo é o inverso da espiritualidade bíblica do crente. A vida da igreja secularizada, ela, de certa forma, ela vai passando por passando por uma transformação influenciada por uma corrupção que vai encontrando espaço na vida da igreja. E muitas das vezes as igrejas vão tomando uma forma tão distante daquilo que é a vontade de Deus, que acabam caindo numa situação drástica, como nós podemos ver o que está acontecendo nas igrejas da Europa. E aqui eu quero fazer uma citação do que eu encontrei no blog do gospelprime.com.br, falando sobre as igrejas na Europa que vivam
que viram casas noturnas em crise de apostasia. Então encontrei aqui o que eu vou citar para os irmãos, abre aspas. Igrejas em toda a Europa estão sendo abandonadas ou convertidas em espaços de entretenimento à medida que o cristianismo continua a declinar no continente. Igrejas em toda a Bélgica e Europa estão cada vez mais abandonadas, um sintoma do declínio do cristianismo no continente, que um dia ajudou a disseminar a religião para todas as regiões do mundo. Fecha aspas. Bom, os cristãos hoje têm que estar atentos aos mesmos riscos. O fermento tem a finalidade de fazer crescer a massa. Muitas comunidades cristãs de hoje têm se utilizado desses mecanismos para levar o crescimento rápido. Há uma preocupação em muitos lugares com o crescimento rápido de uma comunidade ou da igreja. Quando a verdade da palavra ou a sã doutrina não se acha mais lugar para ser pregada e ensinada em muitos lugares. A festa das primícias, elas apontam para a ressurreição de Cristo. A primícia dos que dormem, conforme encontramos na carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo de número 20 ao 26. Acontecia no primeiro dia após o sábado, ou seja, no domingo. Exatamente no domingo, Jesus ressuscitou. Paulo, falando a respeito da ressurreição, dessa doutrina importante na vida da igreja, que é a ressurreição, destaca a importância dessa doutrina na fé cristã, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Portanto, a doutrina da ressurreição, ela está ligada à festa das primícias e é algo importante. A festa do Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa, com a colheita da cevada, e o encerramento acontece com a colheita do trigo. Logo passavam-se 49 dias, ou seja, 7 vezes 7. Lembrando que o número 7 na Bíblia tem sempre uma representação de algo completo e perfeito. A festa marcava, na verdade, o início da colheita, quando a foice era lançada contra as espigas. Vamos ver que em Deuteronômio capítulo 16, versículo 9, diz assim: contem-se 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita dos cereais. Eram os primeiros frutos de muitos que ainda viriam. Jesus, sendo as primícias, garante a boa colheita, apontando para aqueles que ressuscitarão, conforme é dito pelo apóstolo Paulo, tratando dessa tão importante doutrina da ressurreição, quando ele diz em 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 26, e também o versículo 53, quando ele fala do arrebatamento da igreja, que se cumprirá então assim a ressurreição de todos os salvos em Cristo Jesus. As próximas festas, elas estão relacionadas com o final da colheita. São elas as festas das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Após as primeiras festas, há um longo espaço de tempo que deveria ser esperado para a chegada das outras festas. Ao iniciar o 7º mês, portanto, mais uma vez, vemos aqui o número 7 destacando. Iniciava a festa das trombetas. A festa das trombetas anunciava a chegada do ano novo e alertava para o dia da expiação, que é um dia de juízo, exigindo a preparação e solenidade. Assim acontece com a igreja que, após a sua formação, que se dá no cumprimento das primeiras festas, deverá aguardar por um longo tempo do ponto de vista humano, ainda que, para Deus, seja um breve tempo, até a segunda vinda de Cristo, que se dará no cumprimento das últimas festas. Havia ali,
e aqui eu quero fazer uma citação de Barclay, né? William Barclay, falando sobre a questão do Apocalipse. Ele vai dizer o seguinte, que chama atenção pelo fato de que o dia do Senhor será marcado pelo soar de uma grande trombeta, quando os exilados de Israel serão deste modo convocados a retornar a Sião, conforme Isaías 27:13, e também Joel 2:1, Sofonias 1:16 e Zacarias 9:14, fecha aspas. Então, o que nós vemos aqui é que o chifre do carneiro era tocado nessas festas das trombetas, chamando os fiéis para os 10 dias de arrependimento, que seria culminado com outro festival bíblico que é Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação. Então, o que nós vemos nas trombetas é um relacionamento, ou seja, uma relação das festas das trombetas que existia no meio de Israel. Deus então traz o toque das trombetas e não há como nós interpretá-las sem levarmos em consideração essas questões relacionadas às festas de Israel. Será um momento de quebrantamento para muitos quando começar a tocar essas trombetas. A palavra de Deus diz que brasas são lançadas sobre a terra em resposta às orações do povo santo. Ou seja, até quando, Senhor? Até quando? Bom, chegará o momento em que o juízo de Deus será derramado em resposta às orações do povo santo. Brasas são lançadas sobre a terra em resposta às orações do povo santo. Por que isso acontece? Bom, alguns entendem que se trata do batismo com o Espírito Santo, como é o caso da Igreja Cristã Maranata. Assim afirma o pastor Gerson Belucci. Abre aspas, isso representa o derramado do Espírito Santo nessa última hora, uma intensidade maior da presença do Espírito Santo sobre a terra, fecha aspas. Mas, na verdade, trata-se de juízo sobre os impenitentes, como pode ser visto claramente nos textos de Ezequiel. É por isso que não devemos desprezar os textos do Antigo Testamento que estão relacionados com o Apocalipse. Ao desprezarmos aquilo que o Antigo Testamento fala, porque o livro do Apocalipse faz diversas citações dos profetas, de citações dos profetas da Antiga Aliança, e de fatos que ocorreram também com o povo da Antiga Aliança. Como já dito, é mencionado também as festas de Israel. Sem levarmos em consideração essas coisas, não compreenderemos claramente qual a mensagem que Deus quer nos passar a respeito dessas trombetas. Em Ezequiel capítulo 10, versículo 2, nós encontramos: E falou o homem vestido de linho, dizendo: Entra no meio das rodas giradoras até debaixo do querubim, e enche ambas as mãos de brasas de fogo, tirando-as dentre os querubins, espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Na visão de Ezequiel, Deus está para executar juízo e utiliza a mesma figura das brasas sendo jogada na cidade. Os motivos que levaram Israel a sofrer a punição divina naqueles dias foram vários. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 9 ao 14, nós encontramos: Pessoas acusam outras falsamente e as condenam à morte. Em seu meio há idólatras e gente que faz coisas obscenas. Homens têm relações sexuais com a esposa do próprio pai e se impõem sobre mulheres menstruadas. Há quem cometa adultério com a esposa do vizinho, quem contamine sua nora e quem violente a própria irmã. Por toda parte há assassinos de aluguel, agiotas que cobram juros abusivos e sujeitos que praticam extorsão. Não se lembram de mim, diz o Senhor soberano. Agora, porém, bato as mãos com indignação por causa do ganho desonesto e do derramamento de sangue em seu meio. Quão forte e corajosa
você será no dia do acerto de contas? Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Não são os mesmos pecados que são cometidos nos dias atuais? Não pensa tal geração que não chegará o dia do acerto de contas. Quão forte e corajosa você será no dia do acerto de contas. Ezequiel 21:33 diz assim: derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês. Eu os entregarei nas mãos de homens brutais, acostumados à destruição. Em Ezequiel 22, versículo 3 diz assim: assim diz o soberano Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Embora Deus soberano conduza a história, a própria nação traz sobre si a condenação pelos seus atos. Ezequiel 32, versículo 7, 11 ao 11, nós encontramos: quando eu o extingui, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus, eu as escurecerei sobre você, e trarei escuridão sobre a sua terra. A palavra do soberano Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos, quando eu provocar a sua destruição entre as nações, e em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos fiquem chocados ao vê-lo, e que seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu bramir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, todos eles tremerão de medo a todo instante por suas vidas. Porque assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Nesse texto, é possível perceber a semelhança na linguagem usada pelo Senhor Jesus e o apóstolo João. Na linguagem apocalíptica, o julgamento de Deus é representado pelo escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. Em Apocalipse 8, versículo 7, diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançado sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue. Um terço da terra pegou fogo e foi queimado um terço das árvores, além de toda a erva verde. A primeira trombeta toca e o dia da ira do Cordeiro havia chegado. Bom, embora algumas pessoas tentam fazer uma aplicação do cumprimento dessa trombeta com aquilo que nós vemos hoje e que tem sido a preocupação de todos os povos, as queimadas, a destruição dos verdes, ainda assim, não é possível fazer uma afirmação de que a preocupação com os verdes, o desaparecimento dos verdes, as queimadas em excesso, tenha algum tipo de ligação com esse momento profético chamado o toque da primeira trombeta. Por que não tem ligação? Porque é exatamente esse momento do toque da primeira trombeta, é o momento do toque da ira, é o momento do dia da ira do Cordeiro que havia chegado. Não podemos esquecer que no finalzinho dos selos sendo desatado, o sexto selo acontece exatamente aquela cena que traz o terror sobre as pessoas. E eles percebem então que o dia da ira do Cordeiro havia chegado. E eles clamam em desespero: quem poderá então escapar desse dia? Chegou o dia da ira do Cordeiro. E é exatamente no próximo selo, no sétimo selo, que dá-se então início ao toque das trombetas como cumprimento desse dia da ira do Cordeiro. Os primeiros julgamentos têm o propósito de atingir um terço, demonstrando que não são universais. As razões podem ser a misericórdia de Deus, dando aos homens a oportunidade de se arrependerem diante de tais fatos. Utilizando aqui uma citação de Lade, no seu comentário bíblico, Introdução e Comentário sobre o Apocalipse,
nós encontramos assim, abre aspas, não há razões de seguirmos os intérpretes que veem nessa praga um quadro de desordem civil. Árvores não significam homens de alta posição e grama não significam homens comuns. As catástrofes recaem sobre o mundo físico, fecha aspas. Bom, essa citação de Lade é importante porque alguns historicistas, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, procuram fazer uma aplicação dessas trombetas às desordens civis, às guerras, onde os homens aqui representariam, as árvores representariam os homens aqui, os montes representariam também os reis, mas não é o caso nessa trombeta. A terça parte é devastada, representando uma minoria significativa da terra, e a sua vegetação é o ambiente do homem. Bom, a prova de que as primeiras trombetas atingem o ambiente dos homens e não os homens é que após a quarta trombeta, o alvo não é mais o ambiente, e sim os homens, como nós podemos ver em Apocalipse capítulo 9, versículo 4, que diz assim, receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Bom, alguns interpretam o cumprimento dessa e outras profecias do mesmo capítulo como acontecendo na atualidade, como já citado aqui, né, a Igreja Cristã Maranata, que defende a ideia de que a afirmação do cientista Jacques Cousteau, que pôde declarar, e aqui eu vou fazer uma citação da Igreja Cristã Maranata, no blog Igreja Cristã Maranata, os toques das trombetas, os sinais do projeto de Deus para o homem. Quem quiser pesquisar, é só digitar no Google, vocês vão perceber. Abre aspas, segundo o pesquisador Jacques Cousteau, de cada 10 árvores cortadas, 8 caem vitimadas pelo avanço das fronteiras agrícolas e pelo extrativismo comercial. Dessa forma, podemos afirmar que esta primeira trombeta já tocou, fecha aspas. Do ponto de vista do pré-tribulacionismo clássico, essa afirmação feita pela Igreja Cristã Maranata é uma afirmação, seria uma afirmação que não pode ser comprovada. Bom, do ponto de vista do pré-tribulacionismo clássico, uma vez que essa escola ela compreende que esses acontecimentos só ocorrerão após o arrebatamento da igreja, como pode ser percebido na fala do Ciro Zibordi, pastor Ciro, muito importante na Igreja Assembleia de Deus, tem o seu canal no YouTube, trazendo excelentes informações, e ele então falando a respeito desse assunto, para quem quiser pesquisar, o que é a última trombeta, está no seu blog, o que é a última trombeta, Ciro Zibordi. Então o que ele diz assim, abre aspas, a sétima trombeta não é a de 1 Coríntios capítulos 15 e 52, sobretudo porque a igreja já estará no céu quando ocorrerem os juízos ligados aos selos, trombetas e taças, fecha aspas. Sobre essa distinção será tratada na sétima trombeta. Entretanto, eu quero aqui fazer uma observação com os irmãos, que a leitura que a Igreja Cristã Maranata faz a respeito dessas trombetas, a Igreja Cristã Maranata é uma igreja pré-tribulacionista, assim como a Assembleia de Deus também é uma igreja pré-tribulacionista. Mas o que vai diferenciar uma das outras é que para a Igreja Cristã Maranata, as trombetas já tocaram 3 trombetas. E geralmente as igrejas pré-tribulacionistas, incluindo aqui as Assembleias de Deus, acreditam que
O toque das trombetas, e não somente o toque das trombetas, mas a abertura dos selos, são eventos que vão ocorrer após o arrebatamento da igreja, ou seja, a igreja não estaria aqui quando esses eventos estivessem acontecendo. Então, para a igreja pré-tribulacionista, pelas demais pré-tribulacionistas, esses eventos ainda não aconteceram e não estão acontecendo, como afirma aqui a Igreja Cristã Maranata, ou também como afirma outras denominações, como a própria Igreja Adventista. Todavia, parece que é mais convincente e coerente com o texto bíblico o evento que deve ser algo que acontecerá provavelmente na última semana de Daniel. E aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos que na profecia das 70 semanas de Daniel nós percebemos que a última semana de Daniel foi jogada para o futuro. E eu acredito que essas 7 trombetas, elas estão relacionadas exatamente com a última semana de profecia de Daniel. Essa última semana de Daniel seria então o cumprimento com o toque das trombetas. Para que isso se cumpra, é preciso que o anticristo esteja em evidência, conforme 2 Tessalonicenses 2:3. E isso não aconteceu ainda. Então, por isso, eu creio que ainda não houve toque de nenhuma trombeta. A segunda trombeta diz que um grande monte ardendo em fogo sugere um vulcão. Aqui, citando eu vou usar aqui um comentário bíblico, Apocalipse 8 comentado, disponível em Biblioteca Bíblica Blogspot. Eu encontrei o seguinte comentário a respeito. Um grande monte ardendo em fogo sugere um vulcão cujas cinzas poluem o mar. Fecha aspas. Eu creio que faz todo sentido. Alguns vão entender que as montanhas como reinos, seguindo a linguagem apocalíptica usada pelos profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento às vezes utilizavam dessa linguagem para fazer uma referência aos reinos. E aí, eu quero aqui fazer uma citação de Gaebelin na Bíblia Anotada, comentário bíblico, né? Bíblia Anotada. Nós vemos um comentário sobre esse assunto e diz assim: uma montanha, na linguagem das Escrituras, representa um reino, conforme Isaías 2:2, Zacarias 4:7, Salmos 46:2, especialmente Jeremias 51, versículo 25. O mar é típico das nações. Algum reino internamente em chamas significa provavelmente revolução, será precipitado no mar inquieto das nações, e o resultado será uma destruição ainda maior da vida e do comércio, que é representado pelos navios. Fecha aspas. Bom, no meu ver, embora as montanhas representam reinos, eu não creio que seja o caso aqui, como já demonstrado. Assim como a primeira trombeta, segundo o próprio Ladd comentou, não deve ser entendida diferentemente de algo literal, ou seja, não é necessário que se faça uma leitura historicista desses eventos, mas deve ser sim algo literal que vai acontecer. A terceira trombeta vai dizer que as águas frescas estão poluídas. Absinto, uma erva amargosa, algumas vezes venenosas, simboliza os resultados trágicos do pecado, conforme podemos perceber em Jeremias capítulo 9, versículo 15, e capítulo 23, também, versículo 15. Então, o absinto está relacionado com a idolatria. Isso é possível nós percebermos, e essa observação que eu acabei de ler para vocês aqui, sobre essa questão do absinto,
Eu tirei do Apocalipse comentado, né? O Apocalipse comentado, que eu já citei anteriormente aí, da biblioteca bíblica blogspot.com. Então, o que nós vemos com relação a essas questões, e que o absinto está relacionado com a idolatria. Isso nós podemos confirmar quando lemos Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz assim: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. O escritor aos Hebreus está citando exatamente Deuteronômio capítulo 29, versículo 16 e 18. Porque no Deuteronômio 29, versículo 16 e 18, vai dizer o seguinte: vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território das nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço essa aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio, se afaste do Senhor nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. É mais provável que o absinto em Apocalipse seja um resultado da idolatria e apostasia. Veja bem, uma das ameaças de Deus no livro de Jeremias é que se dará a comer absinto ao seu povo. Jeremias 9, 13 e 15 diz assim: o Senhor responde: isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei, não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram imagem de Baal, como seus antepassados lhes ensinaram. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. A amargura do absinto sempre representou a amargura do juízo para o impenitente. Durante as pragas, sempre é citado a idolatria do povo impenitente, como será visto mais adiante. Uma coisa é certa: até esse momento, o povo de Deus está sendo poupado do juízo, pois esses são contra os ímpios e não contra a igreja. Contudo, mesmo que uma aplicação simbólica possa ser feita desses eventos, como fazem os historicistas, não pode descartar a aplicação literal, uma vez que o pano de fundo parece ser o juízo sobre Faraó. Se a maldição nos dias de Faraó foi literal, então por que duvidar que a maldição profetizada no Apocalipse seja também literal? Chegamos então ao toque da quarta trombeta. A quarta trombeta, nós vemos a seguinte afirmação: ai, 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 aos habitantes da terra por causa das outras vozes da trombeta dos três anjos que ainda não soaram. A quinta trombeta é o primeiro ai, a sexta trombeta o segundo ai, e a sétima, a última dessa série de trombetas, o terceiro ai. A Igreja Cristã Maranata parece ser a única a enxergar na quarta trombeta o arrebatamento da igreja. Claro que não há uma base sólida para que se afirme essa interpretação. O que nós vamos ver no comentário bíblico Poços de Água Viva a respeito desse assunto diz assim: e quando os julgamentos de Deus estão sobre a terra, que os povos aprendem a conhecer a justiça. Devemos lembrar que durante o tempo do soar da trombeta, Satanás, o anticristo e o falso profeta estarão varrendo o mundo com as suas negações de Deus e de Cristo. E então, é então que o Senhor se levantará e tremerá terrivelmente a terra. É então que os julgamentos de Deus cairão, e não apenas sobre alguma parte local de nosso globo, mas sobre toda a terra. Assim encerra, fecha-se esse comentário que eu compartilho com os irmãos. Bom,
Segundo Lade, está encerrada a primeira série de trombetas das pragas que o acompanham, ou seja, as forças da natureza sofreram o julgamento de Deus como advertência para os homens pecadores. Agora seguem as pragas que afetam as pessoas diretamente. Nesse ponto, devemos observar que as pragas que serão descritas a seguir para afetar os homens não afetarão os selados. Isso nos traz um conforto ao pensar que muitos servos não serão atingidos pelas terríveis pragas que cairá sobre o mundo ímpio. Assim como Israel foi poupado do juízo no Egito, assim também ocorrerá para aqueles que têm a marca do sangue de Cristo. Uma estrela caída do céu na terra, provavelmente uma referência a algum anjo preparado para este momento. Ele será encarregado de soltar os demônios terríveis que estão aprisionados para esse fim. A Bíblia apresenta o abismo como prisão de demônios. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, encontramos: pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Os escorpiões, entre parênteses, aqui seriam os demônios, eles vão atacar os homens, mas tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre as suas fontes. Isso é importante. Vemos a importância de permanecermos fiéis a Deus, pois quando isso acontecer, quem tiver em aliança com Deus será poupado. A ira de Deus alcançará somente os adoradores da besta. Isso é possível confirmar no Apocalipse 16, versículo 1 e 2, onde diz assim: então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: vão e derrame sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. A igreja será sim vítima de perseguição e martírio durante a tribulação ou durante a grande tribulação, como tem sido em toda a história. O Apocalipse, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Será um momento de sofrimento. Ímpios e justos sofrerão, e os homens poderão escolher como passar pelo sofrimento, amando a Deus e sendo consolado, ou sofrendo a terrível ira de Deus por seguir a besta. No mundo, muitas vezes os homens experimentam sofrimento juntos, justos e ímpios, seja em momentos de guerra ou de catástrofes naturais. Os resultados são diversos. Alguns se tornam mais fervorosos, outros mais endurecidos para com Deus. O joio e o trigo geralmente são mais diferenciados nesses momentos de dores. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 17 e 18, encontramos: eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Apocalipse 9, versículo 12 e 13 diz assim: o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. Com o toque da 6ª trombeta, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia e mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Um grande exército aparece em cena, constituído de 200 milhões de soldados a cavalo. Algo importante a ser observado é a hora, dia, mês e ano. Não podemos pensar em algo acontecendo gradativamente ao longo da história, mas em um acontecimento específico na história. Podemos chamar essa cavalaria de a cavalaria de demônios do inferno.
Apocalipse 9:18 diz assim: um terço da humanidade foi morto por essas 3 pragas que saíram da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusavam a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Apocalipse 9, 20 e 21 diz assim: e não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e os seus roubos. Será um período tenebroso para a humanidade, uma grande tribulação como nunca houve. O que assusta é a dureza do coração dos homens, que não se dobram diante de Deus arrependidos de seus pecados. Por causa da dureza do coração, sofrerão a punição de seus atos. Experimentamos uma pandemia da Covid-19 que colocou o mundo de joelho, mas quem se arrependeu de fato? Quando essas coisas estiverem seu cumprimento, a igreja estará prestes a vivenciar seu grande momento descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz assim: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Percebe-se que, segundo o texto, o julgamento de Deus virá em forma de ações sobre a natureza. Os julgamentos começam parcialmente e vão agravando à medida que o fim se aproxima. Na verdade, é difícil definir se alguma dessas trombetas já tocaram, como afirma alguns. Entretanto, é possível perceber ações fortes ocorrendo nos últimos anos. Contudo, parece que devemos esperar algo mais abrangente, como a queima de toda erva verde, embora toda possa ser uma forma de anunciar a gravidade do julgamento, sem necessariamente ser uma ocorrência em termos gerais. Não dá para saber se a ocorrência se dará de forma gradativa, como sugere a Igreja Cristã Maranata. Ao que parece, o contexto se dará na chegada do dia do Senhor, anunciado após o martírio no capítulo 6. Tudo indica que devemos esperar seu cumprimento na última semana de Daniel. A 4ª trombeta anunciou os 3 ais. O povo se recusa a converter e continua a perseguir o povo santo. E como resultado receberão a punição mais severa. No capítulo 9, versículo 4, deixa claro que não dá para interpretar as árvores e os verdes como símbolos de homens. A ira tem como alvo os homens que não têm o selo de Deus. Somente após a 4ª trombeta que as pragas serão sobre os homens. Deus controla as ações desses seres soltos para este momento. Forças demoníacas aumentarão no fim e 1/3 dos homens serão mortos pelas pragas. Os servos de Deus, mortos pela perseguição da besta, descansam na salvação graciosa em Cristo, enquanto os ímpios recebem a justa punição por seus atos. Na próxima oportunidade, daremos sequência ao relato final. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.